Bem, nós comentamos na última segunda-feira, aqui na nossa casa, uma situação interessante. E temos alertado as pessoas que assistem a nossa TV e que aqui comparecem a respeito dos malefícios dos alimentos transgênicos. Malefícios que têm sido agora objeto de estudo e de resultados científicos que nós colocamos à disposição das pessoas lá fora, para quem quiser ver o resultado em ratos de laboratório. Indicamos, não sei se já foi atualizada a lista dos produtos e empresas que... Então faça isso. A Ana Paula, que é incumbida, é a nossa fiscal dos transgênicos, ela está atualizando essa lista, porque agora a lista que nós tínhamos ainda constava que os alimentos de animais não eram transgênicos, mas já não é mais isto, né? Agora, praticamente todas as rações para animais, de todos os tipos de animais, são também produzidas com alimentos transgênicos. Então, temos aqui trabalhado essas questões, por quê? Nós somos os que escolhemos o que vamos comer. Não podemos ficar imaginando que só adoecemos por causa do karma. Que nós só temos problemas orgânicos porque lá no passado nós nos desajustamos. Não. Se cada um de nós abusar, se cada um utilizar algo que seja nocivo ao corpo, o corpo vai adoecer. Mesmo que você não tenha feito nada em outra vida. Por isso é que, quando nós mudamos os nossos hábitos, quando nós alteramos as nossas rotinas, que são nocivas, e aí às vezes a pessoa não sabe disto, ela entra no modismo, daquilo que a sociedade coloca como gostoso, nós poderemos ter uma vida mais saudável, um corpo em harmonia. E na semana passada, tratando deste tema, na segunda-feira à tarde, nós lembramos que quando criança, portanto há não muito tempo, havia o hábito de termos animais de estimação, isso sempre foi assim, não é? Mesmo em casa nós tínhamos cachorro, vizinhos tinham passarinhos, gatos. Os animais de estimação fazem parte da história humana. E naquele período nós não tínhamos notícia de bichos tumorosos, cachorros cancerosos, gatos com câncer, com tumores, com pelotas. Não, eles comiam a comida que a gente fazia para nós, com uma diferença talvez de tempero, e tinham uma vida longa, morriam de velhice, ou eventualmente de alguma doença própria do cachorro, da velhice ou do estado de enfraquecimento, ou quando eram atropelados, ou quando comiam osso de frango, que era sempre, veterinário só tinha, não, comeu osso de frango, furou as tripas, porque ele tritura o ossinho do frango, o osso fica cheio de ferpinha, parecem agulhas de matéria muito rígida, e vai lá e nas curvas do intestino acaba, segundo a teoria, não é, fazendo mal para o animal e ele morre. Bom, mas depois de um tempo, nós começamos a observar que os bichos começaram a ficar com câncer. Começou a surgir câncer, e câncer, e câncer, e câncer, e câncer de todo tipo. Tanto nos bichos quanto nos homens, que também são bichos. Apenas que dizem que pensam. E nós havíamos comentado isto para fazer as pessoas também observarem o que é que pode estar acontecendo, que alguma causa estranha pode estar produzindo. Algo que antigamente não era comum. Poderemos dizer para os encarnados, na faixa do ser humano, que nós somos seres submetidos à lei de causa e efeito. Somos seres que recolhemos o fruto do que nós semeamos. As doenças podem chegar ao corpo daqueles que precisam enfrentá-las por terem se desajustado em outra época. Portanto,
não estamos aqui questionando que, em algum grau, diversas enfermidades, inclusive as cancerígenas, estão vinculadas aos nossos desajustes. Este é um ponto pacífico. Não há dúvida a esse respeito. Mas a dúvida surge quando o volume destas doenças vai se tornando avassalador. Antigamente, rara era a família em que alguém tinha um câncer detectado no seu corpo. E aí ficava aquela notícia, em cidades pequenas, nossa, o fulano de tal, lá da outra rua, está com câncer. Nossa, está com câncer. Era um no bairro. Hoje, raras são as famílias que não têm alguém que tem câncer. Perto ou remoto, tem sempre algum parente que está com alguma tumoração, algum tipo de má formação celular. Mas os animais não estão submetidos à lei de causa e efeito. Os bichos não estão inseridos na lei do karma. Porque a lei, como diz o Evangelho e como dizem os Espíritos nas obras básicas, só tem aplicação nas almas que já atingiram a lucidez do raciocínio. A causa e o efeito só valem para quem sabe discernir. E valem exatamente no grau do discernimento. Porque a lei de causa e efeito será mais branda para a pessoa nécia, a pessoa que não teve entendimento, que não teve uma formação que lhe desse mais condições de entender. E ela será mais rigorosa com aqueles que tenham tido, pela formação familiar, pela formação educacional, pela formação cultural, pelo amparo espiritual, noções exatas para discernir o certo do errado. Mas os animais não têm. Eles não raciocinam. Eles têm, sim, um embrião de raciocínio que não é semelhante ao nosso. Eles estão submetidos à inteligência chamada no Livro dos Espíritos de instinto, que é uma espécie de inteligência, mas não lhes dá condições de discernir. Se você tem um cachorro, você cuida, brinca com ele, rola, faz tudo e ele gosta de você. Se ele estiver comendo e você chegar para tirar a comida dele, ele rosna para você ou ele te morde. E ele não faz isso porque ele é maldoso, porque ele é nazista, traidor. Não. Ele faz isso porque o instinto coloca o animal para defender a comida. Não é por maldade. Ele não pode ser punido porque mordeu o dono numa situação assim. Ou em outra. A mesma coisa acontece com as fêmeas quando tem cria. Geralmente ela não deixa ninguém chegar perto dos animais que ela pariu. Às vezes uma única pessoa da família, ela permite. Os outros ela avança. Esses animais não estão no grau evolutivo do discernimento. Portanto, não se pode falar que estão tendo cânceres por mordidas que deram em outras vidas. Por terem avançado na perna de pau do velhinho que estava caminhando, manquitolando pela calçada, e aí derrubou o pobre coitado. E aí ele quebrou a cabeça. Não, então na próxima vida, quando você voltar como cachorro, vai ter um câncer na sua boca, para nunca mais você fazer isso. Não tem sentido. Ou seja, se nós podemos, em alguma medida, entender o câncer orgânico no ser humano como consequência dos erros cometidos, isso não pode ser aplicado aos animais. E não obstante, estão hoje cada vez mais cancerosos. Então estávamos comentando isso na segunda-feira. E uma pessoa que provavelmente não estava assistindo, não estava participando, mas que de vez em quando envia esses correios eletrônicos para uma lista de pessoas, e essa pessoa me colocou na sua lista,
disparou um correio eletrônico muito interessante com um relato que nós, para mostrar sobre este raciocínio que estamos fazendo, um fato concreto, colocamos lá fora este relato com as imagens, que daqui a pouquinho você também vai ver na sua casa. Uma pessoa nos escreveu, ou escreveu para toda esta relação de outras, e o teor do correio eletrônico é este. Olá, pessoal. Vim aqui deixar um relato, um conselho para quem tem bicho de estimação ou não. Muitos de vocês sabem que tem uma cachorra, a Lori, uma pastora de Shetland, de 6 anos. O que poucos sabem é que em abril deste ano descobri que ela estava com câncer. Um dos piores, mastocitoma grau 3, com alto índice de metástase, aquelas células que migram pelo corpo e vão formando outros tumores. De abril até junho foram 3 cirurgias no total. Quando então ela retirou mais de 8 tumores e começou a quimioterapia. Vinblastina, lomustina e prednisolona, os remédios que ela estava tomando. Mesmo com a medicação, com as cirurgias, os tumores não paravam de aparecer e crescer numa velocidade assustadora. Boca, olho, pescoço, barriga, tórax e até nas genitais. Raspamos todo o pelo para ficarmos de olho. Trocamos os medicamentos, mas também não funcionou. No começo de julho, eu estava devastada. Ela estava devastada. Toda encaroçada e começando a ficar prostrada, desanimando. No dia 8 de julho, após levá-la à veterinária e constatar que não havia mais o que fazer, eu estava preparada para o pior. Foi quando tive uma luz. Ao voltar para casa, decidi que não daria mais rações para Lori. Ela já comeu de muitas marcas, de muitos tipos, mas recentemente estava comendo Golden Fórmula. A partir daí, comecei a dar apenas comida natural. Legumes, hortaliças, frutas, castanhas, carne branca, ovos, carne vermelha e arroz. Eu fazia um panelão com tudo isso e batia no liquidificador, porque ela estava com um tumor tão grande na boca que feria o tempo todo quando ela comia alimento sólido e ficava sangrando. Então eu precisava dar alimentos líquidos. É aí que entra o motivo do meu relato. Em uma semana vi minha cachorra mudar. A cada dia que passava, os tumores iam murchando, secando, desaparecendo. Até os purulentos secaram por completo. Alguns mastocitomas soltam mastócitos e cheiram bem mal. E ficam com um tipo de ferida com pus. Para minha surpresa, fui vendo a minha cachorra melhorar e a doença regredir dia após dia. E olha que de lá até hoje foram apenas 17 dias. Não sei se é um milagre, se a ração estava intoxicando minha cachorra, mas isso tudo me fez parar para pensar sobre a alimentação que damos para os nossos bichos. Se para nós, humanos, viver uma vida à base de comida processada pode ser mortal, e sabemos que aumenta consideravelmente o risco de câncer e doenças cardíacas, imagine então para os nossos bichos. Hoje posso dizer que estou mudando o meu pensamento, pesquisando sobre alimentação natural para cães e com vontade de passar isso adiante, já que estou vendo com meus próprios olhos uma mudança radical na minha cachorra. Então aqui fica o meu conselho. Você que tem cachorro, gato, papagaio, calopsita, jacaré, cobra cascavel, não importa qual seja o bicho de estimação. Comece a prestar mais atenção na comida que você está dando para ele, nos tipos de doenças que seus bichos apresentam e como, talvez, uma mudança na alimentação possa transformar tudo.
Eu tive a grande sorte de cortar a ração por intuição, por instinto, não sei. Mas fico imaginando quantos bichos não tiveram essa sorte e quantos ainda poderemos ajudar. Aí vai uma foto que fala por si mesmo. E vocês vão ver aí na internet a situação da Lori antes e depois deste tratamento. Você vê na tela à esquerda, inclusive se você prestar atenção, você vê um tumor bem na região da boca, do focinho, outro bem no olho esquerdo. E a imagem à direita, na tela, já tem a Lori sem esses tumores, 17 dias depois. Este relato foi retirado do perfil de Mariana Volker, é a pessoa que escreveu isto. O perfil dela no Facebook está identificado no documento que nós estamos disponibilizando aí na frente para quem quiser copiar e entrar para ler. Não estamos dizendo, como ela não disse aqui, que essas coisas estão acontecendo por causa do alimento transgênico. Mas hoje, todas as rações têm esses alimentos inseridos. Os ratos que se alimentaram de rações transgênicas ficaram tumorosos. Rapidamente. Então, estas são constatações que agora as pessoas começam também a fazer. E se isso faz mal para rato, se faz mal para cachorro, literalmente falando, imagina como também deve ser ruim para nós, que somos uns bichos que têm um ciclo de vida apenas mais longo, mas temos metabolismos semelhantes aos metabolismos destes seres. Portanto, esta informação que eu gostaria de passar a vocês, para mim foi surpresa, porque a pessoa não faz nenhuma referência ao que ela ouviu aqui a gente falar. Nós tínhamos falado sobre a suspeita de que está acontecendo alguma coisa estranha para os bichos ficarem assim. E logo a seguir recebemos, 3 dias depois, um correio falando sobre isso. Existem pessoas interessadas em dizer que não é assim, veterinários que ganham dinheiro vendendo rações, dizem não, que não pode ser, porque isso ainda não é um teste científico, pessoas interessadas em manter certos privilégios, questionando a opinião, mas vejam só, ela não está dizendo que a ração não presta, ela está dizendo que para a cachorra dela, ela mudou e a cachorra começou a sarar. Agora, alguns falam assim, mas isso está mais com cara de intoxicação alimentar. Isso, se fosse um mastócito, não desapareceria assim. A moça escreveu com clareza, dizendo que ela retirou 8 tumores. 8. E que esses tumores, com metástases, estavam se espalhando. Não se trata de uma intoxicação alimentar. Intoxicação está a mente, intoxicado está a mente de quem não lê o texto adequadamente e fica tentando dizer que essa pessoa que escreveu isso é uma debilóide. A cachorra é dela, o veterinário que cuida explicou o que é, fez exame, está com tudo lá na mão, está fazendo quimioterapia. Está mostrando o nome da medicação que está usando em quimioterapia e vai dizer que isso é intoxicação do alimento da raça. Se você lê aqueles comentários que eles colocam depois no Facebook, tem gente que diz, não, meu cachorro aconteceu a mesma coisa. Eu estou com um cachorro que está com câncer aqui na minha casa. Eu vou fazer isto. E tem sempre aqueles doutores, entre aspas, que vêm questionar aí, eventualmente, uma conclusão. A moça não está concluindo nada, ela só está dizendo o fato. Agora, tolo é, ou leviano é, quem, por ler estas questões, vem dizer que aquilo não é tumor, é um tipo de intoxicação, é uma inflamação por uma intoxicação. Quem sabe, não é gente que morreu hoje de tumor cancerígeno, não estava intoxicado, não é? Não é, em vez de ter morrido por tumor, sei lá, no estômago, no esôfago, no pâncreas, não, ele estava intoxicado.
fez quimioterapia, fez punção, retirou material, fez tudo. Mas, não. Pode ter sido uma intoxicação. Né? Comeu muita batatinha frita do McDonald's. O Raul, por falar nisso, ficou 60 dias sem comer Big Mac. Aí foi comer o Big Mac, quase ele foi para o hospital e para o cemitério. Depois de 60 dias. Mostra ele aí que ele já está recuperado. Está até um pouquinho mais branquinho. O Raul, que é morenão, é o paçoquinha. Ele que parece aquela cocada queimada, está ficando cocada branca. Por causa do que ele comeu de um sanduíche num lugar que o povo adora ir, não é? Mas passou tão mal que quase que a gente não tem o Raul aqui para a gente brincar com ele.